Como escrever um livro? Talvez você já tenha sonhado em escrever um livro, comprar uma casa ou plantar uma árvore. Isso é tradicional, as pessoas desejam isso aos montes. Mas eu quero te ensinar aqui como que você vai fazer para escrever o seu livro. O meu processo de escrita ele foi um pouco complicado, digamos assim. Eu tive um desenvolvimento ali até emotivo, porque eu contei uma parte da minha história. O meu livro ele fala um pouco sobre mim. E isso, de certa forma, travou um pouco a minha escrita. O que fez eu desenvolver um método onde qualquer pessoa aprendesse a escrever um livro no começo, meio e fim e que também atraísse o leitor a ficar nessa leitura por muito tempo. Isso eu desenvolvi, apliquei em alguns clientes e agora eu vou te ensinar exatamente o que um autor precisa fazer para que o seu livro realmente seja lido. Eu quero te ensinar exatamente o que você vai fazer para escrever um livro envolvente, que as pessoas vão gostar do que estão vendo. Mas para isso eu quero te convidar a seguir esse perfil aqui, onde eu vou trazer muitas dicas de como você se transformar num escritor profissional. Me sigam também no Instagram, meu perfil está @ajuamadeu. Lá eu compartilho tudo o que acontece nesses bastidores de escritora fantasma, que é esse trabalho, essa profissão de ghostwriter. Agora, sem mais delongas, o mais importante para você escrever o seu livro é você pensar como seu leitor. De certa forma, muitas pessoas têm a intenção de escrever o livro para contar a própria história. Raramente as pessoas estão interessadas na história do outro. Ela quer saber como que o outro vai poder ajudar ela a fazer alguma coisa, a escrever alguma coisa. Então, quando você for pensar em escrever um livro, a primeira coisa que você precisa pensar, qual é o fator principal dessa história que você deseja contar? Porém, nunca comece falando de você. As pessoas não se interessam em saber da tua vida, mas qual o exemplo que você tem que vai ajudar ela a resolver os problemas dela. Mais ou menos essa ideia. Então, pensa da seguinte forma: o que eu posso contar que as pessoas vão se inspirar, mas que eu não me torne uma figura egocêntrica, que não seja uma leitura sobre mim. Então, trazer exemplos de outras pessoas é muito interessante. Situar a pessoa que está lendo o seu livro, a época, a situação que está ali no momento. Então, isso tudo faz com que você tenha uma leitura que vai realmente engajar com o seu leitor. Para começar, então, você vai pegar um papel e uma caneta e você vai decidir o que você vai solucionar com o seu livro. O primeiro livro que transformou a minha vida foi O Poder da Ação. Eu tinha 16 anos, mais ou menos, quando eu li pela primeira vez. E toda a narrativa, os exercícios, tudo que foi colocado no livro, ele realmente soluciona alguma coisa. No meu caso, foi uma questão de planejamento que eu aprendi, de como agir para as coisas acontecer. Então, alguma coisa ali ele tem que solucionar. É um livro que ele foi best-seller por anos no mercado. Então, são livros que a gente consegue se inspirar bastante. Nesse caso, você vai pensar, o que eu vou solucionar? Né? Se você é um advogado e você tem uma causa específica, você pode atuar e se posicionar para isso. Agora, se você é professor e quer ensinar seu método de como lidar com adolescentes, algo do tipo, você também pode se posicionar para isso. Então, você pega o problema que você vai solucionar e você deixa isso muito bem claro no livro. Então, esse é um tópico que você precisa anotar. Eu vou solucionar tal coisa. Isso é um guia para toda a sua escrita ser desenvolvida. Eu escrevi um livro que o nome dele é A Paralisia da Perfeição. Sempre fui extremamente perfeccionista e isso me travou diversas vezes. Então eu peguei esse livro e fui escrever sobre, para eu também mostrar, não só mostrar o meu processo de cura para poder ajudar outras pessoas, mas também trabalhar isso em mim e me curar cada vez mais. O perfeccionismo, eles são camadas que você vai tirando de você. Não acredito que 100% vai acabar, né? Eu vou me transformar em uma outra pessoa, mas você vai ficando muito mais tranquila naquilo que não deu certo, naquilo que não está no seu controle. Então eu fui escrever sobre isso. Muitos leitores que acompanharam o meu livro vieram falar depois que isso foi transformador, porque queriam controle sobre tudo. Então eu solucionei algo na vida dessas pessoas. E é isso que você precisa focar. Você precisa entender que a solução que você vai oferecer vai contribuir na vida de outras pessoas. Ter livro só para cartão de visita pode até ser bom para um posicionamento, para dar uma palestra, alguma coisa. Mas ter um livro que vai ser lido por muitas pessoas e transformar a vida delas é gratificante. Segundo ponto é você entender como que você vai começar. O começo do livro, sempre você precisa colocar alguma história aleatória, uma história de fora de você.
né? Então, eu estava escrevendo um livro esses dias, como fantasma mesmo, como ghostwriter, para um profissional, onde ele estava falando de algo muito comum na família brasileira. E aí eu coloquei essa ideia, né? O que você faz aos domingos, né? O churrasco de família aos domingos. Então eu trouxe esse contexto no início para daí sim entrar na história do autor. Quando você traz uma história de fora, a pessoa se situa. Então, se você tem um projeto, talvez um projeto espiritual, você pode colocar a pessoa nessa situação. Você se posiciona nesse momento. Se é um projeto bíblico, você pode situar no que você está inspirado. Então, trazer elementos bíblicos que vão contextualizar sobre o que você vai falar ali no decorrer do livro. Então, esse é o segundo ponto. Você vai contextualizar o que vai ser dito no livro, mas não contando a sua história. Nunca começa com eu aprendi que na minha vida ou minha experiência. Nada de eu, nada seu. É sempre alguma coisa alguma outra história que as pessoas podem até conhecer, mas que você vai trazer para contextualização. Depois que você preparou o seu autor, que você contextualizou para ele toda uma história, aí sim você começa o desenvolvimento dessa história. Todas as vezes que você começar um desenvolvimento, você precisa mostrar quem são os personagens dessa história. Então, se você vai falar, talvez, da sua mãe, do seu pai, alguma coisa que você viveu na infância, você precisa contextualizar o que eles faziam da vida, né, onde vocês moravam. É muito importante você ambientalizar o seu leitor na sua história. Dependendo da região do Brasil que você vai contar, a história toma um rumo, a imaginação vai fluir para algum lado. Agora, se você nem é no Brasil que você estava, nem é sobre alguma coisa daqui, nem é sobre a sua vida, tudo isso precisa ser explicado, porque a leitura ela é muito mais gostosa de se viver quando a nossa imaginação funciona no decorrer daquilo que a gente está lendo. Então, você precisa entender que o leitor ele não sabe de nada da sua vida. Você precisa oferecer as informações para ele. Então, quanto mais riqueza de detalhes, mais ele vai imaginar o que poderia acontecer no período que você está contando ou sobre a história que você está contando. Durante o desenvolvimento, você também contextualiza todos os personagens, ou seja, entrou um personagem novo, você precisa explicar quem era esse personagem, qual é a importância dele nessa história. Tudo isso é importante, tudo isso enriquece a leitura, deixa o leitor mais interessado mesmo no que ele está vendo. Então, no desenvolvimento, você vai ambientalizar e contextualizar. E sabe quando você assiste um filme que vai acontecendo as coisas, você acha que aquilo vai dar certo e de repente tudo vira, transforma numa coisa totalmente diferente e aí o desfecho ele é muito diferente do que você imaginou? Esses são os filmes que prendem a nossa atenção e é exatamente isso que a gente tem que fazer no livro. Quando a gente cria um desfecho que vai levar o leitor a imaginar uma coisa que pode acontecer, mas não tem nada a ver com aquilo. E aí fica aquela, né, a imaginação pipocando. A vontade de ler mais, ela aguça. Então a gente precisa de um desfecho que vai, assim, ser arrebatador. Essa ideia do desfecho, você precisa até escrever qual vai ser a grande virada de chave. Isso faz com que a sua história seja transformada numa grande criação cinematográfica dentro da imaginação de quem está lendo. E é exatamente isso que a gente quer fazer livro para ser lido. Depois do desfecho, que é essa grande virada de chave, você vai fazer o fechamento. O fechamento você tem duas alternativas. Ou você vai encerrar essa história, ou você vai deixar um gostinho de quero mais para uma próxima história. Depois do desfecho vem o fechamento. No fechamento, você tem dois caminhos a seguir. Ou você vai encerrar essa história e finaliza ela por ali, e ou seja, se você vai fazer talvez ali sobre relacionamento, e aí você cria um gostinho de quero mais ali no final, e após esse livro você faz um livro sobre casamento. E depois desse livro você faz um livro sobre criação de filhos. Você vai dando um upgrade ali em todas as histórias que você vai desenvolvendo, e todas elas, no final das contas, são sobre desenvolvimento pessoal. Então, é sempre um a mais, um plus ali que você vai oferecendo para o seu leitor. Finalizar essa história com gostinho de quero mais cria com o seu leitor um relacionamento. Você pode levar ele para redes sociais, para um canal no YouTube, para diversas ferramentas onde você consegue criar esse relacionamento e se manter ali oferecendo conteúdo e ajudando a vida dessa pessoa.
Isso tem sido muito feito por criadores de conteúdos nas redes sociais, onde o livro vem complementar tudo aquilo que eles já estão escrevendo, postando nas redes sociais, através dos vídeos, através de cursos, etc. E se você quer aprender mais sobre a escrita de livros, eu te convido a acompanhar esse perfil aqui, que vai ter muito conteúdo bacana para vocês. Aqui na legenda eu deixei para você um presente. É um link onde você vai encontrar um esboço prontinho para você construir o seu livro. Você pode escrever o seu livro e transformar outras vidas. Você pode escrever o seu livro e se transformar numa autoridade no seu segmento. Então faça isso por você e pelas outras pessoas. Um grande beijo e até mais!